talvez até mais do que o próprio ofício do terapeuta, que é você entrar numa sessão, fazer ali as intervenções, fazer uma boa anamnese, entender o teu paciente, acolher, tão difícil quanto, ou talvez até mais difícil, mais desafiador para algumas pessoas, é de fato o trabalho de conseguir paciente, né? Então, e é uma coisa diretamente proporcional. Quanto mais pacientes eu atendo, mais eu ganho e mais eu consigo ajudar pessoas, né? Mais bem a gente faz, né, cara? Exato, mais bem a gente faz, né? A gente já discutiu aqui, inclusive, alguns encontros que a quantidade de dinheiro que eu faço, ela é proporcional à quantidade de problemas que eu consigo resolver e também proporcional à intensidade desses problemas que eu consigo resolver. Se eu consigo resolver algo mais ou menos, eu faço, ganho um dinheiro mais ou menos. Se eu consigo resolver algo muito bem feito, eu consigo ganhar muito mais dinheiro e impactar muito mais gente. Então, por que então, né, os terapeutas têm essas travas de fato, né? Isso é uma coisa que a gente observou aqui nas nossas supervisões, conversando com muitas pessoas, e a gente acaba percebendo um padrão. Mas antes de falar desse padrão, eu queria trazer para vocês aqui uma estatística, né, que é o seguinte. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Hoje, no Brasil, vamos colocar aqui que a gente tem 210 milhões de pessoas, tá? 210 milhões de pessoas. Desses 210 milhões de pessoas, nós temos aí aproximadamente 20%. Isso é uma informação. Aliás, antes de pegar esse 20%, né? A gente tem ali aproximadamente, vamos botar umas 180, 170 milhões de adultos, né? Eu não estou nem considerando psicopatologias em crianças, né? Desses 170 milhões de adultos que a gente tem pelo menos 20% da população com algum tipo de psicopatologia, seja uma ansiedade, seja uma depressão, seja um TDAH, enfim, o que for, né? Então, de 20% disso dá 34 milhões. 34 milhões. Nós temos no Brasil registrados cerca de 600 mil psicólogos, tá? Psicólogos. Desses 600 mil psicólogos registrados, muitos estão não são ativos, não atendem. Eu mesmo conheço vários, né? Acredito que vocês devam conhecer vários também. Mas se a gente for. Psicólogos, né? Que trabalham em RH, trabalham em uma série de coisas. Exato, exato. Vamos colocar numa perspectiva que desses 600 mil, vamos colocar que 400 mil atendam de fato, né? Só para a gente chegar aqui num raciocínio. 400 mil atendam. Desses 400 mil psicólogos, vamos considerar que entre psicólogos e terapeutas a gente chega ali ao número de 1 milhão. Não Ora, chega. E se a gente for considerar quantas horas de atendimento semanal dessas pessoas, é muito menos também. perfeito, perfeito. Mas vamos considerar, assim, para um fim, né, de raciocínio aqui, né? 34 milhões de pessoas com psicopatologias para supostamente 1 milhão de pessoas que atendem. Eu acredito que esse número não chegue de fato nem a 500 mil, sendo bem sincero com vocês. A gente tem aqui um cenário onde a proporção de pacientes, 34 milhões dividido por 1 milhão, tira 1 milhão, são 34 pacientes para um terapeuta. Onde é que esses pacientes estão, né? Hoje, qual terapeuta, qual psicólogo atende 34 pacientes na agenda? É difícil, é difícil. Então, a reflexão que eu trago aqui é a seguinte: se a gente tem um público que precisa disso aqui, e a gente tem gente que atenda, por que que a agenda dos terapeutas não estão cheias, né? Pelo menos com 10, 15, 20 pacientes ali por mês. Se a gente tem demanda, né?
E aí entra o ponto importante que a gente percebeu, né? Muitos terapeutas têm um certo bloqueio ou muitas travas em relação a olhar a carreira como um negócio. E aí a gente entra num ponto muito interessante, que é o seguinte: a gente desenvolveu um método aqui dentro, que é o método VRC, onde V significa validação, R resultado e C consolidação, né? De virada clínica, que é o nome do nosso programa aqui. Assim que o terapeuta ele chega, ele inicia, ele termina uma formação, ele se depara com uma pergunta muito importante, né? Uma pergunta quase que um dilema, que é o seguinte: será que eu sou capaz? Será que realmente eu sou capaz? Tipo, será que eu sou um terapeuta mesmo? Será que eu não sou um impostor ou uma impostora? Será que isso que eu faço realmente tem o poder de ajudar as pessoas? E quando a gente se faz essa pergunta, vocês percebem que essa pergunta em si, ela coloca em xeque uma identidade de terapeuta? Porque se eu não sei se eu sou terapeuta, será que eu sou um ser humano? Será que eu sou, de fato, um homem, uma mulher? Vocês percebem que esse será aqui, ele é um ataque direto à identidade do terapeuta? Tá comigo, Patrícia? Tá comigo, Marli? Se eu não sei se eu sou capaz de realizar, se eu não tenho uma validação, que é o primeiro ponto, como é que eu vou gerar resultado que são pacientes pagos no final das contas, né? Resultado, no fim das contas, é paciente pago, que é vidas sendo ajudadas. Vou botar o sorriso feliz aqui, né? Pessoas felizes. E aí, claro, tem um terceiro ponto aqui, que é a consolidação desse resultado, que gera mais validação. Mas o ponto é, o que que a gente percebe? Muitos terapeutas, eles param aqui. Eles fazem a formação e eles não vão adiante, porque eles ficam travados aqui. E por quê? Porque as pessoas têm um certo bloqueio em relação à identidade, em relação a gerar resultado, em relação a enxergar a terapia como um negócio de fato. A gente percebe que existe uma visão muito grande dos terapeutas dessa ideia do sacerdócio, da terapia, do ajuda, do altruísmo, de uma certa gratuidade no serviço. Só que, gente, não se enganem, assim. A gente vê isso na prática. As pessoas que a gente oferece o serviço gratuitamente, os pacientes gratuitos, os pacientes sociais, eles não dão o mesmo valor que as pessoas que pagam uma sessão cheia. Quantas vezes a gente não escuta isso, né, Patrick? Eu mesmo já passei por isso e Quantas vezes a gente impressionante. escuta isso? Exato. Escutar de mim, né? Os próprios relatos que eu trago lá no Sim, que a sim. gente conversa. O paciente pago, o paciente social, o paciente gratuito, ele é bom para você começar? É evidente. Entre você não atender e atender uma pessoa, você está ajudando ali. Mas, gente, não se enganem. Comprometimento, compromisso é o dinheiro na conta. É Pix na conta. Compromisso é Pix na conta. Patrick, mas eu realmente preciso de muita ajuda. Tá, o máximo que você vai ser um ombro amigo ali, alguém para desabafar e vai fazer bem pro paciente, né? Uma espécie de um amigo pago. Mas se você quiser conduzir o seu paciente num processo terapêutico que realmente ajude ele a ter os resultados que ele quer, a ter os resultados que ele precisa, não se engane. Resultado é isso aqui, é dinheiro. E aí o que que a gente percebe, né, gente? A gente percebe que
quando a gente olha para isso, que o buraco acaba sendo muito mais embaixo, né? Porque não é só eu saber se eu sei ou não sou, sei o ofício, se eu sei ou não fazer uma intervenção, se eu sei ou não sei qual é, enfim, quais são as faculdades da alma, as potências da alma, ou se eu sei, por exemplo, a importância do teatro, das artes cênicas, da moda, na psicologia, dos nutrientes, etc. Isso aqui é a ponta do iceberg. No fim do dia, o que a gente se depara? A gente se depara com receio, com medo de iniciar de fato, né? De dar esse passo inicial, de bater no peito e falar para o mundo assim: gente, eu sou terapeuta, eu posso ajudar vocês, eu tenho certeza que a gente consegue entrar num processo, consigo gerar resultado para vocês, e esse resultado tem um preço, né? Patrícia, Marley, Jéssica que entrou agora também. Tô falando algo que faz sentido ou não na visão de vocês? A gente está falando para vocês, claro, assim, né? Comentem, perguntem, né? Podem ficar à vontade. Faz sentido sim o que você está falando. Essa falta de confiança, né, no início, né, de falar isso, vencer isso é um grande desafio. Perfeito. Sim, exato. Mas acaba por ser um ciclo virtuoso, né? Um vicioso e um virtuoso, né? Você nunca Sim, começa, assim, você tem medo de começar, então você não começa. E aí você não começa, você não desenvolve. Você não desenvolve, você tem medo de começar. Você não começa, você não desenvolve. Né? Aí versus você entra, faz a primeira venda, baratinha que seja, né? E começa, se desenvolve, minha confiança, né? Amplia o preço. Amplia o preço, começa a vender mais gente, se desenvolve mais, cresce, né? E assim por diante, até lotar uma agenda, né? Ou até Uhum. conseguir, enfim, todos aqui estamos, né? Por essa vontade de tornar terapeuta, de ser terapeuta, às vezes de deixar um antigo emprego, né? E aí, finalmente, a gente consegue chegar naquilo que nós prometemos para nós mesmos quando entramos na certificação, entramos nas pós-graduações, né? Entramos em todo esse ecossistema da faculdade, que é maravilhoso, né? Exato, exato. E a gente entra, né? As grandes formações, eu falo isso com o Emílio, elas têm uma promessa muito clara e muito sedutora também, né? Entre faça 10 mil com a terapia, entre faça 20 mil com a terapia, entre mude sua vida. Só que quando a gente termina ali a certificação ou o curso, a gente se depara com uma realidade totalmente diferente. O que eu faço? Para onde eu vou, né? E porque demanda tem, né? Então, como é que eu consigo atingir esses pacientes? Bom, primeira coisa que a gente precisa fazer é preparar esse terreno, gente. A gente não pode se enganar. Sou psicólogo e assim, não estou na área. Acabei de vender uma empresa. A Marley falando. É isso. A gente não pode se enganar, gente, de achar que os pacientes vão vir até nós de forma espontânea, porque a gente ficou 3, 4, 5, 6 meses estudando igual um doido, um curso e fazendo várias anotações. Não é assim que as coisas funcionam, né? Perfeito. A gente precisa, de certo modo, se colocar numa posição de fazer esses pacientes virem, chegarem até a gente, ou melhor, da gente ir até esses pacientes. E é sobre isso que a gente quer falar aqui, né? Fala, Patrícia. vocês que estão mais no meio, assim, essa insegurança, ela é tanto para psicólogos quanto para terapeutas? É igual? Para todo ser humano, né? É Não, igual. é porque assim, os psicólogos, eles passaram por uma faculdade, então já é uma carreira que já foi pensada, né? Agora, assim, para o terapeuta, muita gente está vindo de transição de carreira. Por exemplo, para mim,
Eu sempre trabalhei de carteira assinada, então, assim, era um mundo totalmente diferente, no mundo organizacional, né, de organização. Então, era totalmente diferente, onde eu não precisava vender uma imagem, onde eu não precisava, assim, vender esses serviços, né. Agora, passando para essa carreira, né, para terapeuta, eu preciso me mostrar. Então, assim, essa é uma dificuldade que eu tenho. Exato. Desse posicionamento, desse falar o que eu faço, de ir para as redes sociais. Então, assim, existe essa dificuldade. Sim, perfeito. Essa dificuldade, Patrícia, é uma dificuldade real, uma dificuldade que todo mundo tem. Todo mundo, na hora de iniciar uma profissão, sente isso, né? E é uma dificuldade, de certa forma, normal, uma dificuldade legítima. Por que isso é uma dificuldade legítima? Vamos lá. Nós, brasileiros, nós não somos ensinados a empreender. Existe um sistema que quer que você acorde 5 horas da manhã, tome seu banho, tome seu café, pegue um busão lotado, chegue 8 horas no trabalho, saia às 17, sai das 17, pega mais um busão lotado, toma um banho, janta e vai dormir. Para você sobreviver. Então, o sistema ele não nos ensina a ser empresários, a serem empreendedores, né? O Brasil não tem o menor interesse, as elites não têm o menor interesse de que a gente aprenda a fazer isso. Perfeito, Patrícia. Exato. Então, assim, o que a gente precisa fazer de fato? A gente precisa aprender a vender. O mundo, ele é dividido em 2 tipos de pessoas. Acredita em mim. As pessoas que vendem e as pessoas que não vendem. Ah, Patrick, mas caramba, como assim? A Patrícia, por exemplo, trabalhei e vivi 18 anos assim. Você tinha um trabalho operacional que você não precisava vender. Eu garanto, eu tenho certeza que conversando com você aqui, você era uma profissional brilhante. Acredito que você tinha até um bom salário também. Mas você não sabia vender. Você hoje, né? Acredito que você não saiba vender. Porque não foi uma coisa que você foi treinada para fazer. Porque a partir do momento que você aprende a vender, você ganha liberdade. E liberdade é uma coisa que as pessoas... O sistema não quer que a gente tenha. Vamos fazer uma conta rápida, Patrícia? Hoje, vamos botar um baita de um salário de um CLT, por exemplo, né? Botar 10 mil reais. Pô, caramba, salário de gerente. 10 mil reais vezes... Aliás, 10 mil reais vezes... Vamos botar que tem ali 80% de desconto, né? A pessoa recebe 8 mil na folha. Poxa, um salário bacana. Olha só como é que são as coisas. Você fechando um pacote de 600 reais vezes 20 pacientes, você 20 trabalhava horas de trabalho por semana. 20 horas de trabalho por semana, você faz 12 mil. Metade, menos da metade do que um CLT faz. Você Sem ganha contar hora extra e tudo mais. 50% a mais trabalhando metade. Só que você fazendo isso aqui, você tem tempo de pensar, você tem tempo de investir, você tem tempo de formar, você tem tempo de educar seus filhos, você tem tempo de ter uma vida. Isso não interessa às pessoas que fazem ali a engenharia social, né? Então, o que a gente precisa aprender, gente? A gente precisa aprender a vender. Para que a gente olhe para isso aqui e, de certa forma, sinta uma certa indignação, sabe? Caramba, Patrícia, cara, você viveu 18 anos assim. E você tá tendo essa conversa aqui com a gente agora. Isso significa que, de certa forma, esses 18 anos te incomodaram. Você buscou algo diferente para sua vida. Você percebeu que, sim, cara, putz, o que eu tô fazendo? Quanto tempo que eu vou ficar nessa vida? Só que a gente precisa entender, gente, que enquanto a gente não aprender a vender, a gente não consegue conquistar a liberdade que a gente precisa conquistar, que a gente quer conquistar. Porque alguém
menos inteligente do que você, porém com mais coragem do que você e que pagou o preço que você não quer pagar, aprendeu a vender, ele vai te contratar para fazer um trabalho para ele ganhar mais em cima do seu trabalho. Essa é a verdade. Faz sentido? E até complementando a resposta, né? Você tem alguma formação, alguma graduação, Patrícia? Imagino que tenha. Eu tenho a graduação de analista de sistemas. Analista de sistema. Você lembra do seu primeiro emprego como analista de sistema? Não, não. Não chegou a exercer a profissão? Não, mas aí depois eu assino o primeiro Ah, tá. emprego, não, mas aí depois sim. Não, primeiro emprego como analista, né? Já nessa função que você estudou. Quando você começou, você estava 100% tranquila, segura de si, que tinha aprendido tudo o que precisava na faculdade e Não, estava não, não, pronta, né? Isso vale não. para todo mundo. Minha esposa, ela é veterinária, por exemplo, né? É a mesma coisa com ela, né? Uma insegurança enorme para começar a vender, para começar a trabalhar, né? Para começar a atender os bichinhos dela, e assim vai próprio de todo ser humano. Aquele que começa uma atividade nova, na primeira vez que, bom, estuda e coloca em prática, não tem nenhuma mínima insegurança, isso não é uma pessoa corajosa, é uma pessoa imprudente. Pelo contrário, né? É uma pessoa imprudente. É muito natural ter segurança, é perfeitamente natural. Todos sentimos isso, e sobretudo aqui na profissão de terapeuta. Imagino que algumas profissões tenham, né, ali mais seguranças do que outras. O médico, por exemplo, que tem vidas nas mãos. A esposa veterinária, que tem ali os pets que tanto adoramos, né, nas suas mãos. Como nós, terapeutas, temos toda a saúde mental do paciente, isso é um pouco exagerado, mas temos em nossas mãos, né, e podemos fazer uma grande besteira ou podemos fazer um grande milagre. É natural que tenhamos essa insegurança, né? E até prudente que tenha essa insegurança, completamente, né? E aí também puxando, né, voltando para o Patrick falou, toda uma outra insegurança também na parte de vendas, né? De que você veio em um contexto em que você fazer só o seu trabalho bem feito, né? Já era maravilhoso para ti. Mas lembre-se de tantas pessoas que também que passaram, trabalharam contigo, o que que elas precisaram fazer para serem promovidas? Muitas empresas promovem não por mérito, mas por política, por amizade, por influência, pelo famoso QI, né, pelos jantares, almoços juntos e como aquela pessoa ela consegue se vender. Uma entrevista de emprego, por exemplo, o que que é? É se vender. Tem que provar para aquela empresa que você quer trabalhar lá, né? Na empresa que você quer trabalhar, que você é o melhor para resolver aquele problema que eles têm que estão te contratando, né? É Exatamente. isso, Exato. né? E uma empresa, quando vai atrás de alguém que ela sabe que pode resolver o seu problema e quer que trabalhe para essa empresa, ela tem que se vender para esse funcionário. Olha, na empresa a gente tem X, Y, Z, plano de crescimento em carreira, tal, você vai ocupar tal cargo, vai trabalhar com não sei quem, não sei aonde, vai receber não sei tantos mil, não sei tanto benefício, tal, tal, tal. Assim, para te provar que nessa outra empresa é melhor de trabalhar, você vai ganhar mais trabalhando do que na sua atual. Isso é venda, né? Exato. Uma criança, nossos filhos, né, Patrick, quando vão pedir uma coisa para a gente, o que eles fazem, né? Não deixa de ser vendas, né? Eles mostram uma necessidade que eles têm e como seria bom ter essa Sim, necessidade resolvida para você, exato. né? E aí usam diversas artimanhas, né? Desde da briga, do choro, do jogar-se no chão, fazer pirraça, até alguns argumentos bem elaborados, né? Quando você, por exemplo, conquista alguém, né? Namora, é o quê? É uma venda. Você está se vendendo, de certa forma, para a pessoa, né? Seu pretendente. Ou então, essa própria dinâmica de trabalho, né? Até mesmo a pessoa que trabalha no CLT, ela teve que se vender para poder conseguir aquele trabalho, como o Emílio disse, né? E se você quiser ganhar mais, você precisa aprender a se vender ainda mais. Por quê? Porque se você, por exemplo, é supervisor, você quer se tornar gerente, você precisa aprender a se vender num nível maior, que é o nível de gerente. E o que que acontece? Quando você passa a não mais se vender para uma empresa, para um gerente, para uma pessoa, e uma outra pessoa se vende mais barata do que você, o que que acontece?
você é demitido. Porque alguém se vendeu mais barato do que você fazendo, claro que não da mesma forma, mas a mesma coisa, entre aspas, que você. Então, essa dinâmica, ela existe, gente. Assim, o mundo, né, é de pessoas que, de fato, têm coragem para empreender, gente. Tem coragem para se vender. E aí a gente entra num ponto interessante, né? A gente tem crença contra vendedor. A gente acha que vendedor é o quê? Vamos falar, vendedor. Patrícia e Marley, coloca aí no chat quando a gente fala vendedor. A primeira coisa que vem na cabeça de vocês. Arratão. Perfeito. Patrícia Tosso charlatão. Exato. 90%, né, das pessoas respondem mais ou menos isso. Foi feita uma pesquisa e essa pesquisa ela foi feita aqui no Brasil e eles pesquisaram as 3 principais profissões que são mais depreciadas, o top 3 das mais baixas profissões. A primeira profissão, campeã em questão de depreciação de imagem, é o quê? Político. Não à toa, né? Nada injusto, né? A segunda profissão, agiota. Agiota? Agiota. Agiota não são dignos de confiança. E a terceira profissão, vendedor. O brasileiro, ele adora comprar, mas ele não gosta que ninguém venda para ele. Então a gente percebe que culturalmente existe ali algumas crenças que são enraizadas na gente desde pequeno, desde cedo, que a gente não tem que, essa coisa de vendedor, é charlatão, é safado, é sacana. Por quê? Essas crenças que vêm, elas são crenças que acabam nos sabotando. São crenças que nos impedem de alcançar nossa verdadeira liberdade, nosso verdadeiro potencial, porque a gente fez a conta aqui. Se você tem 20 pacientes que você consegue cobrar R$ 600, você ganha 12 mil. Para você poder conseguir um trabalho que você ganharia 12 mil ali limpo, como CLT, quanto tempo você não precisaria fazer isso? Isso, home office, podendo cochilar depois do almoço na rede de casa. Exato. Uma grande diferença, né? Então, agora vou passar a bola para vocês agora, sim. Vocês conseguem perceber o quanto esse tipo de crença de vou ficar no emprego e tal, vou morrer nesse emprego. Ó, a Marli compartilhou a experiência dela. Vendia dinheiro bancário com 28 anos, as pessoas vinham comprar. Me aposentei com 22 anos, empreendi. Nem com 200 anos de CLT faria o que fiz na minha empresa. Exato, Marley. Só que a gente... Interessante. Exato. Não tem Tinha como. empresa de quê, Marley? Então, a gente percebe que esse tipo de crença, no fim das contas, né? Tipo, o quanto que isso não atrapalha a alcançar aquilo que a gente realmente quer alcançar. Bom, Perfeito. dito isso, gente, loja de licenciados de time, churrasco, chimarrão, presente geral, em Cascavel, no Paraná. Legal. Eu tô até Bacana. conversando com o rapaz de Cascavel do Paraná pra gente poder fechar uma consultoria. Ele tem uma loja de comida árabe. Interessante. Maravilha. Bacana. Então, assim, Patrícia e Marley, essa introdução, né, pra gente poder trazer, de fato, uma outra visão, uma percepção de que se a gente quiser realmente se nos tornar terapeutas bem-sucedidos, que a gente precisa desenvolver habilidades que talvez hoje a gente não tem. E é por isso que a gente está aqui.
E aí eu queria passar para vocês aqui, nessa supervisão de captação, já abro para vocês fazerem algumas perguntas. O que é de fato vender terapia, né? Para a gente poder fechar qualquer tipo de venda, a gente tem duas coisas que acontecem, né? A primeira coisa que acontece é a geração de demanda. O que é geração de demanda? Geração de demanda são pessoas que falam assim: ei, eu tô aqui, eu tenho interesse no seu produto. Geração de demanda. São os famosos leads, né, como são chamados, né, comercialmente, ou prospects. A segunda coisa que acontece é conversão de demanda. Uma coisa é gerar demanda, outra coisa é converter essa demanda em paciente. Como é que eu faço para poder gerar demanda, gente? Como é que eu gero essa demanda aqui? Excelente pergunta. Isso aqui acho que seja uma das principais dificuldades que as pessoas têm, que é a parte de geração de demanda. Porque conversão de demanda, embora seja um desafio também, muitas pessoas não chegam nem sequer a entrar numa primeira sessão gratuita ou a fechar um pacote, né? Ou a, pelo menos ter pessoas que levantem as mãos e se interessem, né? Quando a gente fala aqui de geração de demanda, vamos falar aqui desse ponto 1. Geração de demanda. A gente tem duas principais formas de geração de demanda. Uma forma a gente chama de inbound. O in é voltado mais para dentro, né? E outra forma é outbound. Outbound. Quando a gente fala de uma forma de geração de demanda inbound, eu falo o quê? Inbound são pessoas que vêm até mim. Outbound é eu indo atrás das pessoas. O que são formas de geração de demanda inbound? Como é que eu faço as pessoas levantarem as mãos e falarem: ei, eu quero seu produto? Primeira coisa, indicação passiva. Ou seja, você atendeu alguém e esse alguém que você atendeu te indicou. E você não precisou fazer nada, ele veio até você. É uma indicação inbound. Segunda forma, redes sociais, gente. As pessoas acham que redes sociais se trata do jogo todo, né? Ah, não, eu vou ter um Instagram poderoso e vai chegar um monte de paciente. Não é assim bem que funciona, né? O famoso boca a boca, Marley falou. As redes sociais funcionam, é evidente que funcionam, mas olha só, a gente está explorando o segundo canal inbound. A gente tem outras formas inbound de gerar demanda e outras formas outbound também de gerar demanda, né? Que a gente vai falar. Patrick, só um pequeno intervalinho, né? Só para voltar no que a Marli escreveu, né? Boca a boca. Mas até o boca a boca tem técnica, né? Sim. Existe um boca a boca em que você deixa a coisa só ir, sozinho, e aí é completamente... Você não consegue ter nenhuma expectativa daquilo, nada visível, concreto, você consiga ali se basear. E existem formas, né, como pedir indicação, solicitar indicação para os seus pacientes, que dá para fazer muito bem, né, em que você consegue ter um track disso. Pedir, pelo menos cada paciente ele te envia 2 a 4 possíveis Exato. amigos, né, que se interessariam ali no seu serviço, né, e são leads muito quentes, né? E muitos até eles já fazem uma pré-venda para você, né? Que eles já conversam com o paciente antes e já te entregam o paciente até meio mastigado, né? Mas, né, até nessa forma existe esse livre, né? Você deixar a coisa acontecer, existe com metodologia que dá 1000 vezes mais resultado. Exato, exato. Então, esse pedido de indicação, ele acaba sendo uma ferramenta essencial, né? Indicação passiva, redes sociais, e aqui redes sociais a gente fala de YouTube,
YouTube não, vou deixar YouTube de lado, tá? Porque não é bem uma rede social. Instagram, Facebook, tem até o TikTok. O WhatsApp. WhatsApp. O Stories do WhatsApp também, né? É bem poderoso isso, gente. Pior que o Stories do WhatsApp é mesmo. Rede social, o próprio YouTube, né? Ou seja, eu vou colocar aqui conteúdo, geração de conteúdo. E aqui eu vou colocar YouTube, que é o principal canal de geração de conteúdo. E também blog, por exemplo, né? Ainda é bem utilizado em alguns casos, né? Então, essa aqui eu elencaria como as principais formas, né? A Google também, né? Site, blog aqui está considerado site, né? Blog, site no. A forma mais fácil, mais acessível da gente gerar leads inbound é através das redes sociais, de fato, né? Sobretudo do WhatsApp, porque a gente já tem uma base de contatos ali que a gente já consegue ativar, tá? Agora, outbound, né? O que são formas de prospecção outbound? É eu ir até a pessoa. Aqui, gente, aqui, o céu é o limite. A gente pode usar e abusar da criatividade. Como é que eu posso fazer prospecções outbound? Eu posso, por exemplo, fazer através do meu networking, através de pessoas que eu conheço e abordar pessoas que eu conheço. Opa, Patrícia, tudo bem? Aqui é o Patrick. Patrícia, faz tempo que a gente não se fala. Como é que você tá? Como é que tá a família e tudo mais, o casamento, tudo bem? Ah, poxa, entendi. Patrícia, eu tô trabalhando como terapeuta, tem um tempo que eu venho trabalhando como terapeuta, e você tocou nesse assunto, né? Eu vi que você fez uma publicação recentemente sobre dificuldades no trabalho e tudo mais. O que tá acontecendo, cara? O que você acha da gente marcar uma primeira sessão gratuita? É uma forma de você prospectar com o seu network. Outra forma de você fazer prospecção outbound, parcerias. Isso aqui é muito poderoso, gente. Parcerias. Parcerias com paróquias, parcerias com instituições de caridade. Ainda que você coloque um valor social, mas já é um começo, né? Como a gente falou aqui, já é um destrave. Parceria com outros profissionais de saúde, psiquiatras, médicos, outros terapeutas que têm uma agenda maior que a sua ou que cobram um ticket maior que o seu. O Emílio faz bastante isso, né? Os pacientes que não têm ali poder aquisitivo para poder pagar as consultas do Emílio, ele geralmente indica para outros terapeutas do ecossistema, né? Eu montei uma clínica para isso, né? Ele tem uma clínica, exato, ele tem Aproveitei e montei uma clínica para isso. uma clínica de pacientes sociais, né? Exato. Parcerias, né? E parcerias, gente, parcerias aqui a nossa imaginação não pode limitar isso. Outro dia eu estava numa sessão, numa supervisão com as pessoas da nossa comunidade. E aí a gente falou o seguinte, olha só, gente, em 30 segundos a gente consegue bolar um novo canal de prospecção outbound, parceria, por exemplo. Você pega Uber, pego. Pega táxi, pego. Imagina quantas pessoas não devem sentar naquele Uber e falar da vida, e falar dos problemas, e desabafar, e dizer do marido, do periquito e do papagaio. Imagina se você separa 50 cartões desse, você deixa com o motorista, você pega o cartão de um motorista que seja bem relacionado, que seja gente boa, e desses 50 cartões você fala assim, fulano, faz o seguinte, eu sou terapeuta, eu trabalho com isso e isso, oferece uma amostra ali, conversa com ele e tal. Cada paciente que você me indicar e eu fechar, eu te dou 100zão no Pix. Você acha que esse cara vai te indicar vocês ou não vai indicar o cartão de vocês?
Eu fiz isso como professor de Muay Thai. O professor de Muay Thai, exato. Ou na sua academia, ou em algum lugar perto. Mas assim, você percebe, não é só deixar o cartão. É construir uma narrativa. É construir um incentivo. Perfeito. E aí, só para ter ali um registro, né, que chegou daquele e-mail, oferece ali 10% de desconto no primeiro mês, segundo mês. O máximo que vai acontecer é você ficar empatado no primeiro mês, né? Isso assim, se você cobrar R$ 40 por sessão, já cobrar mais do que isso, já nem fica empatado no primeiro mês, né? Mas você vai ficar empatado no primeiro mês, mas assim, é um custo de aquisição por cliente muito baixo, sabendo que se esse cliente estiver contigo 6 meses, o que nem uma média boa, né, para um paciente de terapia, te pague esses mesmos R$ 100 por mês, você lucrou R$ 500. Só nessa brincadeira, né? Isso se você cobrar os R$ 100 que vai pagar para o Uber do paciente. Pode cobrar 200 do paciente, ainda vai ser bem barato, e aí você não vai ter lucrado R$ 500 por mês, você vai ter lucrado R$ 1.100 por esse paciente. Se ele ficar um ano, você vai ter lucrado 2.200, 2.300 por aquele paciente, porque os R$ 100 não muda, né? Continua ali como um custo fixo. Então, o custo ainda de aquisição de cliente muito baixo, muito baixo. Exatamente. Exatamente. As parcerias são uma ótima fonte. Outra fonte também que pode ser utilizada, né? As indicações. Se você cobrar R$ 600 do paciente, eu conto que não, não sai de lucro para os R$ 100 que foi pago ao Uber, né? É muito barato. Hoje aqui isso é muito barato. Exato. Custo zero, né, de aquisição de cliente, basicamente. As indicações, só que aqui, diferente das indicações passivas, aqui a gente está falando de indicações ativas, que é aonde você pega essa indicação, você cria uma narrativa, você cria um contexto para pegar essa indicação, seja do seu networking, seja das suas parcerias, você gera esse interesse através de alguém que vai te vender, basicamente. É isso. Enfim, Até fiz algo parecido hoje, Patrick, vai lhe contar aqui, era a Patrícia, né? Uhum. Uma esposa de um paciente meu disse que me indicaria uma colega dela, né? E aí passou um tempo, beleza, tal, recebo sim, vamos conversar, a questão financeira a gente resolve, não tem problema, tal, tal. Passou um tempinho, ela não me mandou mensagem. Aí eu deixo eu mandar mensagem de novo para essa esposa, né? Deixa eu mandar mensagem para ela para perguntar se está tudo bem, chegaram a conversar e tal. Tá. Aí ela me respondeu, ela disse que passou meu contato para paciente, né, para minha futura paciente, e também deixou ali, me passou o contato dela para mim. Eu falei, deixa eu guardar isso aqui, né, isso era quinta-feira, deixa eu passar o final de semana, acabou que deixei para fazer isso hoje, daí mandei mensagem para esse paciente. Bom, temos uma primeira sessão marcada para sexta-feira. Né? Então, peguei esse telefone, mandei mensagem, claro, ele é muito respeitoso, né? Se a pessoa não quiser, tudo bem, não vou. Eu que estou mandando mensagem para ela, afinal de contas, né? Mas vamos lá, deixa eu mandar mensagem, deixa a gente conversar, deixa pelo menos eu apresentar aqui o que eu tenho para apresentar, antes que ela esqueça de mim ou pense que não precisa do meu trabalho. E acabei de ter resultado. Patrick, você está mutado, meu querido. Ah, tá. Maravilha. É isso, assim. Tem uma infinidade de coisas que podem ser feitas, né? Por exemplo, aqui, uma outra forma outbound, que é bem comum, né? Além de pegar as indicações ali de forma ativa, é a prospecção fria. Você pode procurar por pessoas na DM do Instagram, por exemplo, que frequentem páginas de, sei lá, autoajuda, ou que frequentem páginas de outros terapeutas, ou que frequentem páginas de maternidade, se for o seu nicho, ou de gente expatriada, né? Pessoas que moram em outros países, se for o seu nicho. Então, é uma possibilidade de gerar uma conexão ali com a pessoa, chamar ela no DM. Poxa, fui teu comentário ali, poxa, você comentou isso, isso, aquilo, vamos trocar uma ideia e tal. Pô, vamos. Começa a conversar. Poxa, eu trabalho como terapeuta, o que você acha de fazer uma primeira sessão gratuita?
É um funil que a gente sempre indica aqui. Primeira sessão gratuita. Não custa nada, meia hora, 40 minutos ali de uma primeira sessão. Depois estrutura bem, amarra bem essa metodologia. A gente vai falar isso no ponto 2, que é a conversão. E oferece aquilo para o seu paciente, para a pessoa que está ali contigo, tá? Bom, acho que essa aqui são as principais formas, né, de geração de demanda. Patrícia, você tem alguma coisa que você queira, de repente, perguntar, alguma dúvida, alguma coisa que você queira aprofundar também? O Emílio, quando ele falou desse contato com essa futura cliente, né, futura paciente, mas assim, foi passado para você mais ou menos o caso dela e você foi específico na mensagem com ela ou simplesmente para você se apresentar? Como que você fez essa apresentação? Em cima de algum problema que você sabia que ela tinha ou foi genérico? Eu não vou ler na íntegra, mas deixa eu abrir aqui para a minha memória não me falhar, né? Só um instantinho. Fechar a conversa aqui com ela. Cheguei, mandei mensagem para ela assim: Olá, fulana, bom dia. Fulana me mandou seu contato para que mandasse mensagem. Samira Francischetti, psicólogo. Ela me contou um pouco do que você tem passado, de como começou contigo sobre procurar uma boa ajuda e veio me colocar à disposição para o que eu puder lhe ajudar, se quiser, para o que eu puder lhe ajudar. Bom, se quiser, marcamos uma primeira conversa gratuita para nos conhecer. Ofereci essa primeira conversa, né? Ela me respondeu, falou que estava viajando, né? Falei, maravilha, que a viagem tem sido maravilhosa, né? Falou de uma questão do plano de saúde dela, respondi, né? Falei sobre essa primeira conversa, para a gente conversar sobre essas e outras questões de modo mais tranquilo, né? Que quem indicou uma pessoa muito querida para mim, então também tenho já um carinho muito grande por ela, não quero que essa questão seja um entrave, então que a gente puder resolver, a gente adequar, a gente adequa, a gente resolve, né? E aí ela acha maravilhoso, a gente já começou ali já a marcar para o nosso primeiro encontro. Foi outra muito rápida, assim, né? Eu mandei mensagem para ela 11h30, ela me respondeu 1h30, e aí logo em 1, 2 horas a gente estava já com o horário marcado, né? Enfim, daí os deveres de mandar uma mensagem para ela, mandar outra, está ocupada, ela está no trabalho, etc, etc, né? Então foi algo bem, bem rapidinho, entendeu? E super humano. Não Entendi. abordei nenhum pai que tenha sido apresentado para mim, né? Acho que dela não abordei. Falei, olha, conversei com sua amiga, né? Ela, vontade dela me contou algumas coisas, né? Me compadeço ali e depois convido para uma conversa, né? Eu não vou, né, chegar... Porque parece, e aí voltando ali para o seu ponto do charlatão, né? Parece que eu vou entrar em contato com ela. Minha impressão que fica é essa mesmo, né? Chegar assim, ô Patrick, tudo bem? A Patrícia me contou aqui, né, cara, que você tá aí, por tá com problema, sei lá, conjugal e etc. Então, cara, vamos lá, vamos trocar uma ideia. Eu sou psicólogo, especialista em terapia de casal, né? Eu sei muito bem o que está passando, então me paga aqui meus honorários, que, pô, tua família vai ser como nunca outra. Ou seja, estou explorando uma dor, uma fragilidade desse cara só para tirar dinheiro dele, como o charlatão faz, né? Uhum. Eu sei que o meu trabalho é bom, como diz o Vitor, a modéstia às favas, sei que meu trabalho é bom e pode ajudar essa pessoa, pode ajudar muitas famílias, muitos casamentos. Eu quero ajudar essas famílias, afinal, estou aqui, né, não é só pelo dinheiro, não só pelo dinheiro, teria outras coisas, né, para fazer que me pagariam até mais, talvez, né, mas não estou aqui só pelo dinheiro, também tenho minha vocação pessoal no meu trabalho, além também do dinheiro, porque tenho minha família, tenho minha esposa, tenho minha filha, né? E estou aqui para servir, para amar, né? E para me dedicar, e para me doar. Então, como eu sei de tudo isso, chego para ela, né? E ofereço esse acolhimento para ela, em primeiro lugar. Depois, falamos de dinheiro, para que justamente o dinheiro não seja, não seja, como posso dizer? Para que não pareça que o dinheiro, e até para que não seja para mim, né? Então, se o dinheiro fosse a única coisa que importa nessa nossa relação. Não. Uhum. Primeiro importa a paciente, primeiro importa a nossa relação, minha relação com o paciente, depois o dinheiro.
né? Depois é o dinheiro, para que ela não sinta assim também. Como se eu estou pagando, e se eu estou tendo aqui uma compaixão paga. No momento que meu dinheiro seca, né, a compaixão seca também. A gente vê Uhum. isso muito em literatura, às vezes muitos nossos vizinhos, né? Tantos casamentos, por exemplo, que é só por dinheiro. Uma vez que o cara quebra, que a mulher quebra, o casamento acaba, né? Para que não haja isso, entendeu? Entendi. Eu só não Maravilha. falar de dinheiro com ela depois que ela perguntou também. Perfeito. E por fim, a gente tem aqui a parte 2, que seria ali a conversão dessa demanda, né? Seria uma vez que eu gerei essa demanda, gerei a levantada de mão, a pessoa tem interesse, peguei uma indicação, a pessoa me prospectou ali através de uma publicação no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, um story que eu fiz. A gente acolhe essa pessoa e a gente oferece uma primeira sessão gratuita. Nessa primeira sessão, como é que é a estrutura dessa primeira sessão, né? A primeira coisa que a gente faz é um quebra-gelo, para não ficar algo muito, como é que eu posso dizer? Muito direto, né? Talvez, tipo, vamos lá e tal, fala aí o que tá rolando. Um quebra-gelo, conversa, troca uma ideia, pega ali um ponto em comum com a pessoa, principalmente se for uma pessoa conhecida, uma pessoa que veio de indicação. Depois de fazer um bom quebra-gelo e se conectar ali com a pessoa no primeiro momento, vem a pergunta que norteia de fato um processo terapêutico, né? Poxa, o que te fez de fato buscar terapia? Como eu posso te ajudar? Como é que a gente consegue, como é que eu consigo aqui te ajudar? Como é que eu preciso, como é que eu posso ser útil, né? Então, o início, uma pergunta do início do processo. E aqui geralmente as pessoas trazem a queixa principal, né? Olha, poxa, eu tenho percebido que eu tô com uma ansiedade, essa ansiedade tem me atrapalhado, tem me travado no meu trabalho, etc. Ou então, poxa, eu tenho percebido que eu tenho tido um problema conjugal e cada vez mais as coisas parecem estar mais tensas. Aqui o intuito é pegar a queixa principal, tá? E a partir dali você vai aprofundar, né? Vai aprofundar, vai conhecer um pouco do cenário da vida da pessoa, vai perguntar sobre outras coisas, sobre outras áreas da vida. Lembrando que, para uma primeira sessão, a gente quer correr a maratona, né, Emílio? Não ganhar os 200 metros, nos 100 metros rasos. Perfeito. Então é conhecer a pessoa, se interessar pela pessoa, conhecer outras áreas da vida dela. Como é que é no seu trabalho? O que você faz? E a sua família? Você é casado? Você não é? Entende a queixa da pessoa. Depois aprofunda um pouco essa queixa. Aprofunda. Uma coisa que eu acho bacana, né? Seria ali uma pergunta de comprometimento. Isso aqui, uma vez que você aprofundou a queixa, há quanto tempo? Tanto tempo e tal. Pô, como é que tem sido isso? O que você percebe? Eu faço uma pergunta de comprometimento. Fulano, entendi e tal, acolhi, beleza. Como é que você vê assim? Você quer de fato mudar essa realidade? Ou você está disposto e comprometido a mudar essa realidade? Por que isso, gente? Porque a pessoa pode ter um problema, a pessoa pode ter uma queixa, pode ter esse aprofundamento na queixa, ela percebe que aquilo está causando mal a ela, mas ela não quer mudar. Então, se você oferece alguma coisa para ela, eu tenho uma terapia que é assim, que é essa, mas ela não quer mudar, qual é o sentido disso? Então, essa pergunta de comprometimento é uma pergunta que vai separar, de fato, quem quer mudar de quem não quer mudar. É uma coisa que a pessoa afirma para si mesma, né?
Olha, Emílio, cara, entenda essa situação, cara, do seu casamento e tudo mais. Poxa, cara, e assim, de você, velho, tipo, você quer mudar realmente? Você tá disposto a se comprometer pra salvar o seu casamento? Tô, Patrick, eu preciso, eu quero. Maravilha. Então, aí a gente entra pra uma parte que é fazer um pitch. Maravilha, Emílio. Cara, então uma vez que você está comprometido, uma vez que você está disposto, eu consigo te ajudar a realizar isso, eu consigo te ajudar a restaurar o seu casamento. O que a gente faz aqui dentro é, e aí vocês vão estruturar uma forma de passar o que você faz que seja único. Por exemplo, né, o Emílio, ele faz muito ali os cinco objetivos da terapia, né? Que é uma metodologia que ele tem. Então, quais são os 5 objetivos da terapia? Primeiro objetivo é sanar ali as questões iniciais. Segundo, desenvolver virtudes. Terceiro, resiliência. Quarto, e aí você pode desenvolver a sua linha terapêutica. Aqui é hora de você vender o seu peixe de fato. Olha, eu sou formado na certificação, trabalho SE nessa linha, nessa linha eu trabalho isso, eu olho para isso, eu vejo aquilo. O meu objetivo é a gente traçar uma jornada de autoconhecimento para você chegar no ponto A, B, C. Faz ali uma coisa de 2, 3, 4 minutinhos, bem explicado de como funciona. E pergunta pra pessoa se ela vê se. Faz um check ali, sabe? Tipo, fulano, se a gente for por esse caminho, te ajuda? Você vê que dá pra gente resolver isso juntos? Ah, vejo que dá. Ok. Maravilha, fulano. E aí você faz ali o valor. Fulano, então, maravilha. Para eu poder te ajudar aqui da melhor forma, eu trabalho da seguinte forma: pacotes. É melhor ainda se a pessoa perguntar sobre o valor, né? Se a pessoa conseguir, pô, e quanto é que custa, como é que é? É melhor ainda porque, tipo, é algo que acaba acontecendo naturalmente, né? Mas você pode falar ali, olha, fulano, então, maravilha, para poder te ajudar, a gente tem aqui um procedimento, que é uma consulta semanal. Toda semana a gente vai ter um ponto ali para a gente poder se falar, e vai ser dessa forma. O investimento é um valor de R$ 300, que seria ali 75 por consulta, ou R$ 600, que seria ali 150 por consulta. E aí, se tiver uma quinta consulta no mês, né? A gente fecha um pacote, tem uma quinta consulta no mês. Você não paga essa quinta consulta, ela fica inclusa no pacote. Explica como é que funciona direitinho. Eu vou ter ali, você vai ter meu WhatsApp, a gente vai poder te ajudar, eu vou poder te ajudar. Você vai poder me mandar mensagem ali quando você tiver algum tipo de problema, algum tipo de emergência, etc. E aí a gente consegue entrar num processo para poder te ajudar com isso. Como é que você prefere seguir? O que você acha? Ok? E aí depois é ver possíveis objeções, né? Então, olha, poxa, Emílio, cara, gostei muito, mas, poxa, preciso ver o meu financeiro. Não, falando, sem problema. Financeiro não é um problema, mas por você, assim, você faria isso? Ah, faria. Então é só uma questão financeira, tipo, você precisa ver forma de financiar? Ah, exatamente. Ah, como é que você vê que você financiaria isso? Ah, eu poderia fazer dessa forma. Poxa, fulano, pagar consulta por consulta te ajuda? Ou então, pô, tá muito caro. Pô, tá muito caro. Quanto é que você conseguiria pagar? Ah, conseguiria 300, 400. Pô, então, beleza. E aqui é mais chegar nesse ponto de tentar entender o porquê que a pessoa, se ela trouxer uma objeção, né? Por que que ela tem uma certa resistência e como é que você consegue ajudar ela a superar essa crença ou essa questão financeira, né? É basicamente isso. Com isso aqui, a gente consegue, literalmente, é um mecanismo para poder conseguir novos pacientes. Gerar demanda e converter essa demanda através dessas etapas, tá? Dúvida? Eu acho que foi bem claro, eu acho que deu para pegar bastante coisa assim. Legal. Maravilha, maravilha. Tem algum ponto, enfim, que você queira trazer também, Emílio? Alguma coisa que você queira aprofundar, Patrícia? Se tiver qualquer dúvida, a gente pode fazer aqui. Tirar aqui agora.
Não, assim, a minha maior dúvida, assim, é sobre a estruturação do Instagram, sabe? Como que isso pode ficar melhor, assim, Hum, para chamar clientes, essa é uma dúvida. Além, assim, daquele leque que você abriu ali, que eu, assim, nem tinha no meu norte, sabe? Essa questão uhum. do outbound, inbound, foi bem legal isso. Mas falando, assim, de redes sociais, principalmente o Instagram, essa estruturação de como isso poderia ficar mais atraente para as pessoas. Boa. Bacana. Posso começar respondendo, né? Uma coisa, a vantagem que vocês que estão começando agora têm, e que eu, quando estava começando, eu explorei bastante, né, é de não ser conhecido. Ou seja, para todo mundo que você for falar, é uma novidade. Então, não tem meio em que você não alcance muitas pessoas que vão, né, que vão se surpreender, por exemplo, né? Poderia dizer. Você for lá no Instagram, tudo bem, você não tem uma conta tão grande, você não tem nada preparado, mas você cria um postzinho, um stories bonitinho, que seja. Você publica esse stories no seu Instagram bonitinho, falando de uma foto boa sua, falando do seu trabalho, né? Comentando ali três, quatro coisinhas. Pelo menos umas 50 a 100 pessoas que não faziam ideia que você era terapeuta vão agora ficar sabendo, né? E aí, desse lugar, pode vir muita gente, né? Então, é aproveitar agora que ninguém te conhece como Patrícia, a terapeuta, quase ninguém te conhece, para fazer com que você seja conhecida como a terapeuta. E dali você consiga tirar os seus primeiros pacientes, tirar alguns pacientes, alguns bons pacientes dali, né? E como fazer isso bem feito, né? Claro, sempre a melhor opção vai ser contratar um designer para fazer isso. Mas, como, né, não estamos ainda nesse ponto, nesse patamar, né, a gente conseguir fazer com as ferramentas que a gente tem, né? Por conta de uma outra atividade que eu exerci, eu aprendi a mexer no Canva. Então, assim, não é maravilhoso, porra, longe disso. Mas aquela artezinha fuleira foi o que fiz, que mandei no grupo, né, convidando. Peguei uma foto minha, uma foto do Patrick, juntei ali, botei um textinho, né, enquadrei ali bem enquadradinho e tal, mandei, funcionou, né? E algumas pessoas entraram aqui, né, você ficou com a gente até o final, o Selimar entrou, saiu, mandei mensagem aqui para ele, né, a gente está conversando, isso funciona, o que funciona? Não precisa ser nada ultra profissional. Outra coisa, inteligência artificial. Hoje em dia, as inteligências artificiais já conseguem fazer uma coisinha muito bem feita, sabe? Você dando ali um promptzinho com atenção, calmo, com os detalhes que você quer, né? Que te chama a atenção, e tudo mais, você consegue, né, ali um bom resultado. A que eu mais uso e mais gosto é a Gemini. O ChatGPT, a Claude não fazem artes tão boas. O Gemini faz muito melhor, imagens muito melhores, né? Então, você pega uma coisa, pega algum terapeuta que você segue, que você se inspira, que você gosta ali da forma de comunicar, das cores que a pessoa usa. Você pega três, quatro, você quer fazer algo parecido, manda para o Gemini, né, e fala assim, olha, Gemini, eu sou na fulana de tal, tenho, sei lá, tantos anos, minha profissão é tal, 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 quero agora me lançar como terapeuta, então preciso fazer uma arte para o Instagram, para os stories, para publicar, para sei lá o quê, né, que me promova como terapeuta. Eu quero três, três artes. Uma, quem é a Patrícia Vaz? Duas, né, a importância da psicoterapia. A terceira, né, os frutos da psicoterapia. Aí você pega ali, você pede para ele fazer uma de cada vez, né? Você vai ali aperfeiçoando, aperfeiçoando. Cara, mesmo o gratuito consegue fazer isso muito bem. Mesmo se estourar a hora, não tem problema. No dia seguinte você faz o segundo, não tem importância. Você publica um, depois publica outro, depois você publica o terceiro, né? E vai alimentando ali de forma natural. Você não precisa fazer nada profissional. Isso já é um segundo até terceira etapa no seu investimento, né? Quando você estiver fazendo o seu dinheiro como terapeuta, estiver lucrando com isso,
né, já tiver já possibilitando transicionar de fato a sua carreira, você pega, se investe nisso com design, com quem que faça isso propriamente, para você fazer o seu trabalho, né, não é meia boca, perceba, estamos falando de meia boca, de esforço, fazer o bem feito, mas não precisa ser profissional, amador. Um bom amador, né, um bom arroz e feijão alimenta todo mundo e não é algo impossível de fazer, né? Todos nós, com um esforçozinho ali, um videozinho no YouTube, uma receita de internet, a gente consegue fazer algo, né, muito, muito saboroso, muito interessante. Né? E aqui você está começando, você tem que tirar proveito das suas vantagens de quem está começando. Tem muitas, né? Igual no boliche. Ninguém julga uma criança que joga boliche ou iniciante no boliche por usar canaleta. Use as suas canaletas, não tenha vergonha nenhuma de fazer isso, né? Legal, entendi. Boas dicas. Feio seria o Ítalo publicando lá a imagem que ele fez no prompt do chat GPT, entendeu? Fazendo o lançamento dele com isso. A gente não, Você assim, pode fazer também, Patrícia, é você pegar ali referências de terapeutas que talvez você goste, que você admire. Ó, aqui, por exemplo, tem o Instagram de uma das pessoas que fazem aqui o acompanhamento com a gente, por exemplo, que é a Kellen, né? Se você for perceber, é um Instagram bem simples. Quem sou eu? Como eu posso te ajudar? Algumas fotos com a família ali, educando os filhos. O ano começou, mas você já se sente cansado, não trazendo um problema. Bem simples, coloca uns destaques ali, faz alguns stories, aproveitar a audiência que você tem das pessoas que te seguem, das pessoas que já são do seu ciclo social. E de foi fato, ela quem fez essas artes? oi? Foi ela quem fez essas artes? Não sei, acho que foi. Pô, ficaram excelentes. Foi legal, né? Ficaram muito boas mesmo. Um Já bom tinha visto o ensaio Instagram dela, fotográfico mas... né, ajuda, né? Oi? Um bom ensaio ali fotográfico, se tiver, se não tiver, pode até utilizar a IA mesmo para poder ajudar. E é usar a Ah, tá. criatividade e arregaçar as mangas mesmo, né? Porque o principal é gerar movimento. Movimento gera movimento, né? Então, arregaçando as mangas, a gente a gente consegue se colocar nessa posição, né? Esses primeiros 6 posts dela aqui estão excelentes. Tão legais, né? Estão muito bons, né? E é isso, né? É uma página de Instagram, hoje em dia até está um pouco reduzido aqui. Quer dizer, um pouco reduzido, eu digo, essas imagens, né? Antes elas ocupavam um espaço maior. Você não precisa mais do que 9 a 12. Por que 9 a 12? Porque é justamente isso, né? Tem aqui a página da Kelly. Eu faço, eu faço isso 9, 12, eu não vou mais além disso. Vou ficar aqui Entendi. olhando a foto antiga da Kelly. Ninguém faz isso. Eu tô Uhum. pegando porque tá público, né? Acho que tô expondo a Kelly de nenhuma. Mas, né, a gente vai até a máxima aqui. Ah, bacana, né? Alemanha, que legal, né? Sim, Tiveram um filho aqui há pouco tempo, né? Que bacana. Tá? Que é a oitava, coincidentemente. Mais do que isso, ninguém vai. Né? Então você faz daí bem feitinho, bonitinho, fica lá, né? Fica registrado e chama bastante atenção. Emílio, você já fez a experiência de atendimento em paróquia no início, quando você começou? Você passou por isso? Como é que Fiz foi? muito, fiz muito. Fiz Aham, até me mudar para cá, que eu sou da capital do Rio, mas moro hoje no interior, né? aham. Fiz até me mudar para cá. Até a E semana você, anterior à minha mudança, eu estava atendendo em paróquia. você fazia valor social, é isso? É uma parceria que você criou, e aí você destinava algum valor desse à paróquia. Como que a maioria das paróquias elas funcionam, né? A maioria das paróquias, ou elas fazem atendimento gratuito, que eu não recomendo, foge, né? A não ser que seja, sei lá, alguma coisa muito pessoal tua, com a paróquia, com as pessoas ali, enfim. Mas não recomendo. Né? Fazem ou gratuito, ou eles colocam um teto, sugerem um teto, né? E ali deixam os terapeutas um pouco livres para colocarem, os psicólogos livres para colocar no seu valor, né? Ou colocam ali um preço tabelado mesmo, né? Na última que eu atendi, era no bairro de Vargem Grande, né? No Rio. Ela tinha ali um preço tabelado de R$ 30 a meia hora,
e eu cobrava 60 a hora. Fazia os dois, eu oferecia. Quem queria meia hora, quem queria uma hora, oferecia os dois, né? R$ 30 a meia hora, R$ 60 a hora cheia. E era preço tabelado, né? O máximo que eu podia fazer era aproveitar que eu estava ali, estava com horário livre, era marcar um paciente online meu, ou até presencial meu ali, aproveitando o horário que eu tinha. Mas, né, isso é outra coisa. Então, a maioria elas fazem isso, né? Elas colocam um preço tabelado, né? E você segue aquele preço, e aí cada paróquia vai ter uma certa contribuição, seja 10% do atendimento, seja um valor fixo, já atendido nas duas modalidades. É gratuito, claro, nada, né? Só vai para contribuição ao seu trabalho ali. Mas as que têm um valor, geralmente eles pedem isso, ou um valor fixo por mês, dependente de quanto você faturar ali, seja uma porcentagem dos seus atendimentos. Tá? Ou Entendi. também, assim, não precisa ser em dinheiro, a gente bota em dinheiro porque tem ar-condicionado, luz e tudo mais, né? Mas não precisa ser. Por exemplo, você pode fazer uma parceria com a igreja, de que você dá uma série de palestras e formações para grupo das mães, dos jovens, da pastoral, dos líderes de pastorais, entendeu? Mas, sim, a maioria das paróquias já tem algum serviço desse gênero já existindo. Então, você procura saber, né, vai na secretaria, pergunta se tem, se não tem, se coloca à disposição. Geralmente vão te passar ali alguém que é responsável por aquela galera, você entra em contato, conversa com o pároco, conversa com esse representante, entendeu? Geralmente funciona assim. Difícil Uhum. a igreja que não tenha já esse tipo de serviço. Olha, aqui na região onde eu moro, assim, quando eu vim morar aqui tinha uma pessoa, mas depois ela saiu. Eu acho que depois ela conseguiu ali, né, um público para ela, e aí ela saiu. Isso já tem mais uns 3 anos, assim, não teve mais ninguém. Outras paróquias aqui próximas também, eu não É, vejo, não. onde você mora? Eu moro em Guapimirim, No Pimirim. no Maravilha. Rio. Tem um excelente mercado para você explorar. Tanto a Uhum, sua quanto as ao redor. E não só paróquia. Igreja evangélica também dá. uhum, Entendeu? entendi. Não há entrave. Nunca vi entrave nenhum. Uhum. Entendeu? E, assim, eu fico, assim, pensando, talvez um pouco receosa, de, assim, o próprio padre, assim, ver algum relacionamento, algum vínculo entre o profissional e a paróquia. Então, se der algum problema, digamos, né? Estou indo assim num cenário trágico. Então, se der algum problema, e aí o cliente acionar a paróquia ao invés de mim, então, do padre ter esse receio, ou o pastor, enfim, quem seja. Aí eu já não consigo responder. Isso vai Uhum, de cada padre, de cada pastor. Eu não uhum, enfrentei isso, entendeu? Pode acontecer. Geralmente, pode acontecer, claro. Mas, sim, geralmente os padres, não posso falar dos pastores, mas os padres, eles têm muita cautela quanto a isso. Eu nunca vi nenhum padre que, ó, chega aqui, pode atender, tá tranquilo. Não. Quem é você? Vamos conversar primeiro, deixa eu te conhecer, deixa eu conhecer qual abordagem você usa, né? Deixa eu ver aqui para ver se você não vai falar nenhuma besteira. Deixa eu ver de quem que você está vindo indicado, né? Se tem uma indicação, não tem. É bom você até começar pela sua paróquia, caso consiga. Caso não, você pede indicação do seu pároco, por exemplo, testando a tua boa-fé, a tua religiosidade, etc, etc. Aí você comprova que você não é nenhuma maluca, nenhuma doidinha que está tanto se aventurando, quanto não vai ali recomendar coisas absurdas na igreja, como eu já escutei, né, de terapeutas, psicólogos recomendando aborto e traição na sala paroquial, ali onde já tem que ir, absurdo. Então, Caramba. como essas histórias elas ficaram relativamente famosas, né, sobretudo dentro da igreja, os bispos, etc., eles têm um cuidado maior. Né? Mas sendo uma pessoa séria, entendeu? E tratando o seu trabalho com seriedade, as relações que você tem ali com seriedade, dificilmente se apresentaram uma barreira. Então, no máximo, algum padre talvez ali
reclama um pouco que você não é psicóloga, mas isso, né, não vai ser em todo lugar e tem como contornar também, entendeu? Ok. Beleza? Perfeito. Algo mais? Não, por mim é só isso mesmo. Perfeito, então. O mais, Patrick? Acho que é isso, meu cara. Acho que a gente já passou bastante coisa aqui. Vai dar Perfeito. 10 horas. A gente fica à disposição também, Patrícia. A gente tem, inclusive, uma turma de supervisão mais próxima, né? Então, se você tiver interesse, depois a gente pode conversar também, se você quiser, a gente te apresentar como é que funciona, etc. Que Ok. acho que é algo interessante, relevante, assim, né? Muitas pessoas estão tirando muitos bons frutos. O Vicenzo, o Caio, É, a Kellen, enfim. A galera tá aí na caminhada. Mas é isso. Obrigado pela atenção e aí a gente vai falando aqui, tá bom? Ok, eu que agradeço, tá bom? fique com Tchau, Deus. Qualquer tchau. coisa, estamos aqui. Tchau, tchau. Tá Abraço, bom, tchau, tchau. obrigada, pessoal. Um abraço, tchau. Tchau.